Então, acho que não é novidade pra ninguém que o final de Steven Universo não foi dos melhores. E bem, tem muita coisa que dava pra melhorar. E sinceramente eu tenho até alguns pontos que poderiam ter sido melhores. Mas muito disso se deve ao fato da série ter sido cancelada. Afinal de contas, a Rebecca quis fazer o casamento da Ruby e da Safira. E a Cartoon deixou. Porém, se fizesse, a série teria que acabar em 5 episódios. E bem, a série tinha muitas coisas para resolver e muitas coisas que ainda tinha que introduzir. E bem, dentre essas, assim, tem coisas que dava para melhorar. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso bem depois, mas primeiro eu quero justificar algumas coisas que muitas vezes os fãs acabam sendo injustos. E bem, em 5 episódios, a Rebecca tinha que revelar o segredo da Pink Diamond. As Crystal Gems tinham que descobrir o segredo dela, tinha que superar o segredo dela, tinha que colocar os diamantes na Terra para depois descobrir o segredo da Pink Diamond. O Steven tinha que descobrir também, obviamente. E claro, tinha que dar um jeito de trazer a Jasper de volta e dar um arco de redenção para ela. Tinha que descorromper as gems corrompidas. Tinha que colocar as fusões que ainda estavam faltando. Tinha que introduzir a White Diamond e dar um arco de redenção para ela. Tinha que apresentar o planeta natal de uma vez. E isso era só as coisas que tinha que acontecer antes da série acabar. Porque tinha outras coisas que assim não era obrigatório, mas seria legal se tivesse. E com certeza a Rebecca planejou isso, tanto que ela planejou e ela queria mostrar isso, como por exemplo, a história de origem da Rondonita. E bem, a gente sabe que era uma longa história que ia levar 2 episódios, como a própria Rebecca já falou. E também tinha a própria história de origem da Flor White. E também as demais of Colors, e a história do Lars of Colors no espaço. A história da origem das diamantes, que foi mais. Não só das diamantes, mas de todo o planeta natal, das gems, porque, tipo. A ideia tinha. Primeiro queriam explorar lá na segunda temporada, com a Peridot demonstrando a religião das gems e as Crystal Gems refutando. E seria um mini spoiler da origem das gems, só que decidiram adiar isso porque acharam que ia ser muito spoiler e no fim das contas não conseguiram mostrar nada. Dentre tantas outras coisas, mas tipo, só dessas primeiras coisas que eu falei, era só tudo que tinha que fazer antes da série acabar. E bem, o planejamento tinha, porém, sobre como ia ser o Steven no planeta Natal. A gente sabe que ia ser muito. Provavelmente ia ser uma temporada inteira só disso. Só que foi só em 2 ou 3 episódios. Sendo que o Steven ia conhecer mais tipos de gems, ia conhecer as cidades, como ia funcionar. Se duvidar, a gente ia conhecer até a hierarquia gem e ia conhecer muito mais coisas que a gente nem imagina. E bem, sobre a relação das diamantes. Quando eu falar diamante, eu tô falando azul e amarelo em específico. Assim, provavelmente não ia ser algo tão rápido assim. Sinceramente, fizeram de um jeito que não tinha nada a ver com o que as diamantes eram até então, tipo. Mas isso eu vou falar no que podia ter melhorado, no que podia ter sido melhor. Primeiro eu vou passar um pano, por assim dizer, porque a Rebecca tava de mãos atadas. E não era só pela questão do que a série devia ter só mais 5 episódios, pronto, acabou porque ela foi cancelada. Tinha outros fatores a mais que fizeram que, olha, eu vou falar assim, todo mundo sabe que foi um final bem corrido. Os spin-offs que vieram depois da série não ajudaram muito não, mas eu vou passar um pano pra isso e vocês vão entender isso depois. Mas bem, a gente sabe que foi tudo corrido, né? Tipo, foi corrido. Eu acho que as únicas coisas que não foram corridas foi a forma como a Pérola encontrou de dizer pro Steven que a mãe dele é Diamante Rosa. Pra mim isso foi bem natural e claro, a redenção da Bismuth, porque depois que ela percebeu que Rose Quartz era Diamante Rosa, isso acabou quebrando muito dos preconceitos dela e tipo, não é porque ela julgar alguém como ruim que essa pessoa merece morrer, porque essa pessoa também tem os seus lados bons, por assim dizer, né? Porque afinal de contas, a pessoa que ela mais odiava era a pessoa que ajudou ela a se rebelar.
Mas o resto foi bem apressado. Principalmente tudo que envolvia Diamante Branco. Ficou muito apressado tudo que envolvia ela. Mas fazer o que, né? Isso além de eu acho que de ter coisas que não estavam planejadas ainda, que pretendiam ser usadas só mais pra frente. Tipo, o Rainbow Quartz 2.0. Provavelmente ele já estava do planejado, já estava tudo pronto. E como já estava pronto, já usaram ele. A obsidiana. Provavelmente já estava pronto e como estava acabando a série, usaram ela. Agora, a Pedra do Sol, eu acho que não. Porque, tipo, eu provavelmente imaginava que em algum momento ia ter a fusão da Garnet e do Steven, só que eu acho que não tinha nem planejado ainda como ia ser, que pedra ia ser, que arma ia ser. E no fim das contas, provavelmente eu acho que só começaram a planejar ela quando falaram assim, só mais 5 episódios e aí acabou. Quando falaram isso, provavelmente começaram a planejar tudo. Começaram a planejar tudo e foram direto ao ponto. Vai ser assim, vai ser assado. Tipo, foi algo que teve que ser direto. Direto. Porque, tipo, além de ter que adiantar isso, que não tinha nem planejado ainda, tiveram que adiantar outras coisas que já tinham sido planejadas e teriam que mudar tudo. Mudar todo o planejamento de última hora. O que foi feito para ser uma temporada inteira e virou 2, 3 episódios, que foi feito o que era para ser desenvolvido em uma temporada inteira. Ficou em em menos episódios ainda, em 1 ou 2 episódios. O que ia levar muito tempo. Nossa. O que ia levar é uma temporada inteira também foi desenvolvido em poucos minutos. Sério, tiveram que enxugar. Nossa, tiveram que apressar tudo. E mesmo assim não foi o suficiente. Ainda assim tiveram que fazer um episódio de meia hora, 1 hora por aí. E colocar tudo de uma vez. Pegar o final e colocar tudo de uma vez, porque senão não ia dar tempo. E tipo, a Rebecca também, ela também tava com muitos problemas. Porque tipo, ela queria desenvolver os defeitos do Steven. Só que ela não sabia como. E tipo, o Steven tava virando um personagem muito perfeito. O que se a gente for parar pra pensar, é um problema, porque tipo, ele era um personagem de 14 anos e era mais sábio que os adultos da série, que os personagens, que as gems da série que tinham milhares de anos, tipo, não tava algo muito. Não tava fazendo muito sentido. Tipo, ele virou um personagem perfeito. E eu penso assim que ainda bem que acabou, porque assim, a Rebecca pode barrar essa perfeição do Steven, porque se continuar, você fica muito forçado. Porque o Steven virou o personagem perfeito que ajuda todo mundo. E, ai, ficou muito ia ficar muito forçado. E ele já tava perfeito demais. E o rumo que a série tava tomando não dava pra explorar os defeitos do Steven, porque, tipo, ele era a única pessoa que tava conseguindo colocar ordem em todos os acontecimentos. Então, resolveram tudo. Agora o Steven teria que focar mais nele. E aí fizeram um spin-off lá que muita gente critica, porque tipo, dava pra explorar tanta coisa, mas exploraram os problemas do Steven. E sinceramente, o Steven Universe Future não ia conseguir explorar nada. Sério, porque tipo, tinha muita coisa pra se explorar. Tipo, Origem das Gemas provavelmente ia ser uma coisa muito longa. Origem das Of Colors. Só a Origem da Rodonita ia levar 2 episódios. Imagina a Origem da For White e tantos outros casos. Então pegaram a coisa mais. Então a Rebecca pegou a coisa mais curta que ela queria. Que ela tinha que explorar, ou queria explorar, pra poder explorar. E colocou lá. O desenvolvimento do Steven, só que assim. A gente vai pro filme. A Spinel sempre esteve lá, só que não deu tempo de explorar. Não ia dar tempo de explorar ela na série original, colocaram ela no filme. E depois descaracterizaram ela no spin-off, porque assim, não ia dar muito tempo de fazer muita coisa. Tanto que ela tinha um puta planejamento, tipo, a ideia era que a White, junto com todas as gems que o Steven já ajudou, unisse todas as mentes das gems pra ajudar o Steven a voltar ao normal. Só que assim, o negócio tava tão precário, a animação desse spin-off tava tão ruinzinha que se fizesse isso ia ficar muito mal feito. Ia ficar muito mal feito. É só ver aqueles trechos do próprio episódio mesmo. Esse spin-off tava muito mais barato, muito mais mal feito. E claro, era só um spin-off com poucos episódios. Não ia dar tempo de explorar nada. Então exploraram os defeitos do Steven e provavelmente, tipo. Provavelmente fizeram esse spin-off pra acabar com o arco do Steven, porque não tinha mais nada pra explorar. Na série, por exemplo, a gente sabia tanto quanto o Steven. Mas teve um time skip
E agora, provavelmente, o Steven tá sabendo muito mais do que nós. Então, provavelmente, quando a série voltar, vai voltar só com as gems mesmo, vai voltar com outros personagens. E o Steven provavelmente quiser acabar com o Steven já. Tipo, acabar com todo o arco dele, com toda a história dele, porque já não tava mais dando. Então, desenvolveram o Steven, desenvolveram os erros do Steven, os lados falhos do Steven e depois aposentaram o personagem porque não tinha mais muito o que explorar com ele. Provavelmente a série vai voltar em algum momento, só que explorando outros personagens, talvez explorando somente as gems. E bem, sobre a Creo Universe, toda a equipe por trás da série, eles estavam muito esgotados. Eles estavam trabalhando a rodo. Tipo, é impressionante que a Rebecca conseguiu se casar, gente, porque ela que sempre era vista com cabelo curto, tava com cabelo longo quando a série acabou. E tipo, não foi porque ela quis mudar o visual, foi porque ela já não tinha mais tempo pra cortar o cabelo. A série tava exigindo demais dos produtores. Séries infantis que tem uma história cronológica é muito exigente. Ainda por cima era uma série que tava dando muita dor de cabeça, né? Porque tinha tanta coisa que queriam proibir a Rebecca de fazer. A Rebecca tinha que bater o pé até conseguir. E nossa, deu muito trabalho. A Rebecca teve que bater o pé pra conseguir fazer o casamento da Ruby e da Safira, o relacionamento da Ruby e da Safira. Dizer que sim, elas são um casal e fazer tanta coisa aqui e ali. E tinha que tomar cuidado pra não dar spoiler também. Porque afinal de contas é uma série com história cronológica. E além do mais, a própria Cartoon Network que vivia vazando um monte de coisa da série. E tipo, tinha que tomar cuidado pra Cartoon não vazar um monte de coisa. Tanto que vazaram que as diamantes iam pra terra, mas felizmente, né? Vazaram só isso, não vazou que Rose Quartz era diamante rosa. Então, além da história cronológica, além da história ter que ser algo infantil que dá muita dor de cabeça também, não pode fazer muita coisa. Sério, séries infantis, principalmente com história cronológica, exigem muito dos seus criadores. Por exemplo, Gravity Falls. Era a série da vida do criador do Alex Hirsch. E, tipo, era a série da vida dele, que era o sonho da vida dele criar essa série. E no fim das contas, ele só conseguiu fazer 2 temporadas e depois ele teve que acabar com a série porque não tava aguentando mais. Tava exigindo demais dele. Outro exemplo disso é Hora de Aventura. O criador da série teve que sair da produção. Ele deixou de ser showrunner da série porque tava exigindo demais dele. Ou seja, essas séries exigem demais dos seus criadores e Steven Universe é um projeto muito ambicioso em várias áreas. Primeiro que tem toda a questão de tratar tabus de uma forma natural, que fez com que a Rebecca tivesse que várias vezes bater o pé para conseguir fazer. E a própria história da série, que é uma história muito complexa. É algo assim, é um universo inteiro que ela criou com uma espécie inteira que merecia assim. Steven Universe é tão complexo quanto Star Wars. E, tipo, eu acho que foi um projeto muito ambicioso para ser o primeiro trabalho dela. Tanto que ela explorou coisas que são muito complicadas de se explorar, como visão do futuro. Ela teve que explorar uma visão do futuro que era uma única linha do tempo, porém que era uma linha do tempo certeira. E um outro tipo de visão do futuro que era várias linhas do tempo, só que não são tão certeiras assim. Então, tipo, trabalhar com visão do futuro é complicado, né? Em obras ficcionais. Trabalhar com desenvolvimento de personagens e ainda por cima tentar desenvolver os defeitos de um personagem tava dando muito trabalho. Tipo, ela fez. Eu acho que a Rebecca fez mais do que ela conseguia fazer. Tipo, ficou muita coisa pra ela fazer. E ainda bem que a série acabou. Provavelmente a série vai voltar, vai resolver essas pontas soltas. E agora que a Crow Universe parou e pôde descansar, provavelmente vai conseguir até resolver esses finais mal feitos. Resolver todos esses problemas e dar um fim digno. Ou não, provavelmente a série vai. Tem muita coisa ainda que pode explorar. Só que por agora, não. A gente não sabe quando vai voltar, mas provavelmente vai voltar em algum momento. Só que agora tá na hora da equipe descansar. E vão descansar. E em alguma hora vão voltar com a série. E provavelmente vai explorar tudo aquilo que não foi explorado. E vai acabar bem. Ou vai virar um Star Wars da vida, vai virar algo sem fim. Mas aí só o tempo dirá.